Capítulo 1. Eu estava tendo um sonho muito louco. Em uma ida à praia. Durante as minhas férias, comecei a correr, então todos que estavam nela me olharam e começaram a correr também. Quase toda a água do mar era feita de pequenas bolhas de sabão coloridas que estouravam e nos deixavam cegos, e a areia me dava a sensação de estar pisando em pequenos pedregulhos de cachoeiras e rios. Quando parei de correr, percebi estar sozinha no quintal de minha casa e era noite. Ao me virar para olhar em volta, pisei sobre algo frio e brilhante e caí em um buraco sem fundo. O barulhento despertador em minha cabeceira começou a tocar. Levantei-me sem ânimo, ainda com o sonho louco em minha cabeça, e gemi ao lembrar que era segunda-feira e teria provas finais naquela semana. O fim de semana não fora nada divertido, tendo que sentar e estudar o tempo todo até meu cérebro travar e não conseguir me lembrar de mais nada que estava estudando. Antes de entrar no banheiro, entrei no quarto de meu irmão caçula e abri as cortinas. Deixando o sol entrar, ele estava deitado todo torto na cama e sua coberta estava parcialmente para fora dela. Terminei de puxá-la e coloquei minha mão gelada por baixo da blusa dele, que imediatamente pulou da cama gritando e fazendo caretas. Vamos, Leonard. Sim, éramos os irmãos Leona e Leonard, chamei indo em direção ao banheiro. Hoje temos que sair mais cedo. Ele resmungou algo e tenho certeza de que voltou a se cobrir. Entrei no banheiro para tomar um banho e olhei meu reflexo no espelho. Sabe aqueles comerciais de remédios para dormir? Que é? Pessoa acorda linda, com cabelo arrumado e roupa perfeitamente esticada. É mentira. Meu cabelo estava todo embolado, meus cachos castanho claros pareciam mais com um bolo de linhas de tricô emaranhadas, e embaixo de meus olhos verdes, as leves olheiras davam um contraste nada charmoso com a expressão de cansaço que eu carregava. Não pude demorar muito no banho, pois teria que fazer café para meu irmão, da última vez que o deixamos utilizar a cozinha sozinho. Ele quase ateou fogo à casa. Fiz um misto quente e um copo de achocolatado. Levanta, seu monte de preguiça. Vem tomar café. Berrei-o mais alto que pude, então o escutei saltar da cama e correr pelo quarto. Desesperado, fui até a geladeira, onde minha mãe havia deixado um bilhete. Léo, deixei o almoço para vocês no congelador, é só colocar no micro-ondas. Estaremos em casa às 17 horas. Beijos, mamãe. Minha mãe sempre foi muito rigorosa, especialmente quando se tratava da nossa alimentação, mas é claro que eu não ia fazer um prato de salgadinhos e beber meio litro de refrigerante no almoço. Leonard desceu as escadas correndo e enfiou seu misto goela abaixo, amaciando com o copo de leite com chocolate. Vai me deixar na escola hoje? Ele perguntou, me olhando torto. Nem pensar. Você desce sozinho para o ponto da sua escola. Senão vou me atrasar. Tudo bem, mas hoje eu vou almoçar na casa do Diego. A mãe dele vai ligar para a mamãe. Se ela ligar, tudo bem. Tomei um copo de leite, escovei os dentes e saímos para ir à escola. O ponto de ônibus ficava a 1 quadra da minha casa e a escola de Leonard era 3 quadras depois da minha. Era uma viagem curta de apenas 10 minutos. Me mande uma mensagem quando chegar lá. Gritei para meu irmão na janela do ônibus quando desembarquei e ele acenou. Tinha que cuidar bem dele, senão era castigada pelo meu padrasto. Ele era meu pai, mas como não sentia nenhuma afinidade por ele, fingia ser meu padrasto para justificar a falta de sintonia entre nós. Os corredores estavam abarrotados de alunos mortos-vivos. Era uma segunda-feira de provas finais, todos carregavam a mesma
Expressão de sono que eu na certa, estavam em desespero para não ter que ficar em casa estudando nas férias que se aproximavam. A minha primeira aula seria de educação física, então meu dia não havia começado tão mal. Como era dia de prova, o professor havia colocado marcações pela quadra como se fosse uma gincana. Leona. Bom dia. Sueli, uma aluna de tamanho avantajado, correu na minha direção. Hoje ficaremos em dupla para a gincana de prova, ok? Nós nos dávamos bem nessa aula, pois corríamos mais que os outros alunos. Eu era quase aerodinâmica, meu corpo era magro e eu não tinha muitos atributos interessantes, em outras palavras, era uma tábua, então me dava bem em quase todos os esportes que praticava, pois não tinha o risco de pular e ficar parecendo uma cena de filme adulto. Sempre que havia necessidade de duplas, Sueli e eu nos uníamos para pegar as melhores notas, pois na minha turma só havia alunos preguiçosos e gente que ficava dormindo escondido durante essa aula. Minha única amiga de verdade estudava em outra turma. Então só nos víamos durante o intervalo. Esse seria meu último ano nessa escola. Havia voltado para essa cidade apenas para completar o ensino médio, pois vivi muito tempo com meus avós no campo e minha única amiga, Lucy, era tão chegada que sua mãe havia dado permissão para ela ir com minha família viver no campo conosco. Essa cidade não era tão grande, porém não era tão pequena quanto a outra em que eu vivia, também era mais próxima das cidades centrais, ficando a apenas algumas horas de carro. Eu tinha quase um treinamento de sobrevivência. Lucy, meus primos, meu irmão e eu sabíamos caçar, pescar, montar armadilhas e cabanas. Meu avô gostava de nos levar para fazer trilhas e camping selvagem, pois ele achava que se nós nos perdêssemos um dia, do jeito que éramos frescos, morreríamos no mato. Isso nos deixou muito fortes e eu às vezes parecia mais um garoto do que uma jovem de 17 anos. A gincana da prova de educação física foi fácil, uma grande corrida de obstáculos com curvas, cordas para ficarmos suspensos sobre areia fofa e alguns saltos pequenos que para Sueli e eu foram moleza. Até a hora do intervalo, fiz 3 provas de fim de ano, cada uma mais terrível que a outra. Os professores haviam caprichado com suas intenções malignas de detonar alguns alunos e, quando finalmente chegou o momento de dar uma pausa, já estava ficando cansada. Avistei Lucy sentada embaixo de uma árvore do lado de fora do refeitório. Ela é uma pessoa muito sensitiva e por isso às vezes fica viajando. Sentei-me a seu lado para conversar e ela estava com o olhar perdido no céu. Léo. Ela estava com a voz distante. E se pudéssemos viajar para outra época? Para onde você gostaria de ir? Eu não sei, Lucy, talvez para o passado. Devia ser legal. Andar a cavalo e dormir sob as estrelas. Eu gostaria de ir para algum lugar onde fosse tudo igual e tudo diferente. Talvez num mundo tipo os dos filmes de fantasia. Lucy. Que foi? Você bebeu calda de chocolate no café de novo. Ela virou os olhos na minha direção e ficou corada, apesar da mente infantil que ela tinha. Eu gostava de imaginar as coisas que dizia, algumas me faziam rir muito. Sabe, Léo, estou com uma sensação estranha, como se fosse acontecer alguma coisa. Um frio passou pela minha espinha, pois sempre que ela falava isso, algo realmente acontecia. Na última vez em que ela disse essa frase, cheguei em casa e recebi a notícia de que algumas pessoas conhecidas da escola do campo haviam sofrido um acidente. Vamos para Niterói de noite. Ficar na casa da sua tia e ir ao shopping ver um filme.
Perguntei, ela sorriu para mim e assentiu. O sinal do fim do intervalo tocou rápido demais. Voltei para a sala e terminei as últimas provas do dia. Estava entediada, fiquei pensando que logo teria que resolver o que faria do meu futuro, mas ainda não sabia o que e não estava muito animada com mais estudos. Antes de sair da escola, aproveitei para almoçar na cantina. O almoço da turma da tarde parecia muito melhor que o café sem graça que ofereceram para nós mais cedo. Resolvi ir andando para casa já que não estava muito quente. Peguei meu celular no bolso da mochila e notei que havia 3 mensagens não lidas. A primeira era de meu irmão dizendo que havia chegado à escola, a segunda era de minha mãe confirmando o almoço dele na casa do amigo e a terceira era de meu irmão de novo dizendo: eu te disse que ela deixaria. Bloqueei a tela, coloquei o telefone de volta no bolso e continuei andando até que parei na praça próxima à escola. Estava um dia lindo, morno e a brisa estava suave. Bateu uma preguiça, então, resolvi me deitar no gramado para aproveitar um pouco mais. Acordei com o som de uma revoada de andorinhas. Era quase 6 horas da tarde. Levantei-me alarmada, meio tonta ainda. Fui andando pela rua, que já estava meio morta a essa hora e sem movimento de pessoas, só alguns gatos esticados em pontos estratégicos aproveitando os últimos feixes de luz solar. O bairro sempre foi muito calmo, o céu estava passando de alaranjado para púrpura e continuei andando lentamente apreciando ao máximo o anoitecer. Ao passar por uma quadra, notei uma luz acesa que vinha de uma garagem aberta cheia de quinquilharias e uma senhora idosa de aparência frágil colocando mais caixas para fora. Como eu sou uma pessoa muito curiosa e as pessoas dessa cidade não são de desconfiar de seus vizinhos, resolvi entrar no quintal e oferecer ajuda para ver se havia algo interessante por lá. Com licença, a senhora precisa de ajuda? Perguntei à senhora que carregava as caixas. Ela ergueu os olhos e se iluminou ao perceber que teria ajuda para arrumar aquelas tranqueiras. Claro, minha querida. Pode me ajudar a tirar essas caixas de dentro da garagem? Fui até uma pilha de caixas de papelão empoeiradas e comecei a tirar uma por uma e colocar na varanda. Eram caixas de diferentes tamanhos e pesos, algumas com o fundo bastante gasto balançavam perigosamente nas pilhas mais altas. Alguns minutos depois e com surtos de tosse, já tinha colocado todas na varanda, mas não tinha nada de curioso, só algumas antiguidades, louças e álbuns de fotografia. A senhora trouxe um copo com refresco para mim e começou a revirar o conteúdo das caixas. Havia muitas lembranças de valor ali, como porcelanas antigas com detalhes em ouro, provavelmente era um tesouro de família. Eu estava esperando terminar a obra de minha cozinha para colocar essas louças. Minhas filhas ficaram de vir me ajudar, mas acho que tinham coisas mais importantes a fazer, disse a velhinha. Eu senti muita pena dela ali sozinha, mas eu precisava ir para casa. Quando ia me despedir, notei que no fundo de uma das caixas havia um enorme pacote embalado em panos velhos muito sujos. Puxei os panos e vi que era um espelho antigo emoldurado em cedro e contas de marfim. A senhora vai pendurá-lo? Parece bem pesado, disse, retirando os panos e fazendo com que uma nuvem de poeira rodeasse nós duas. Fiquei olhando para meu reflexo quase invisível sob as camadas de sujeira do espelho. Ah não, este espelho é muito antigo e é de cristal, não traz boa sorte ter um espelho desse dentro de minha casa. No final da rua tem um brick, ainda deve estar aberto, leve-o para mim e tente negociar com o dono. Pode ficar com o dinheiro do espelho pela sua ajuda. Obrigada.
Fiquei contente, devia valer um bom dinheiro e eu poderia juntar com a minha mesada para fazer umas compras boas. Peguei o espelho. Com muita cautela, as bordas de sua moldura eram grandes e pareciam ter detalhes em ouro envelhecido, mas provavelmente não era, senão ela não teria dado para eu vender. Era pesado, muito pesado na verdade. Minha sorte foi que eu já estava acostumada a carregar peso, pois ajudava minha mãe com as caixas de tranqueiras de seu antiquário. No fim da rua onde ela dissera, havia uma casinha velha de madeira com uma plaquinha de brique do vovô na porta. Entrei com cuidado e coloquei o espelho em cima do balcão. Um senhor de aparência sonolenta apareceu para me atender. Ele parecia um bulldog. Enrugado, olhou de mim para o espelho e com um olhar entediado disse: R$ 50 e eu lhe compro ele. R$ 50 não. Me pareciam muita coisa, mas como eu não sabia o valor e não tinha intenção de voltar e perguntar à senhora: 70 e a gente fecha? Perguntei tentando a sorte. O velho me olhou para o espelho novamente e acenou com a cabeça, pegou o dinheiro numa caixinha de madeira em cima do balcão e me entregou algumas notas amassadas. Peguei-as, conferi e enfiei em minha carteira. Moça, chamou o senhor enquanto eu me virava para sair. Pode colocá-lo ali nos fundos para mim. Meu braço está enfaixado. E eu posso deixá-lo cair. Bufei. Não tinha como deixar o velhinho na mão. Peguei o espelho e fui para o quintal na parte de trás e o coloquei na varanda. A luz da varandinha estava acesa, então notei que nas bordas do espelho havia uma frase escrita em um idioma que reconheci imediatamente como latim. Eu sabia ler um pouco em latim, pois gostava muito de línguas antigas e as estudava por causa da loja de antiguidades de minha mãe. Peguei um pano velho que estava em cima de uma penteadeira antiga de madeira e comecei a limpar a moldura do espelho para ler. Estava escrito em letras muito bem desenhadas: Accessus in alterum orbe noctua darat plenilunium portam. Aperuerit, sed tantum lice puris intrari. Que significa mais ou menos: o portal para o outro mundo se revela ao anoitecer, a lua cheia abrirá um portal, mas só os puros poderão entrar. Fiquei olhando para aquelas letras. A frase não fazia nenhum sentido naquela moldura de espelho. Eu olhei para o céu e a lua estava começando a aparecer. Olhei de volta para o espelho e vi o reflexo da lua, quando de repente a inscrição na moldura brilhou levemente e o vidro do espelho começou a tremer. Eu olhei para meu reflexo e ele começou a borrar até desaparecer por completo. Vi que a superfície dele estava mole, quase líquida. Fiquei assustada, sabia que deveria me afastar, sentia meu coração batendo tão rápido que fazia um zumbido em meus ouvidos. Estiquei a mão para verificar se não estava alucinando e quando meus dedos tocaram a superfície do espelho, eu senti um puxão e meus pés saíram do chão. Fui puxada para dentro dele e me vi caindo em um túnel brilhante e prateado. Minha garganta ardia de tanto que eu gritava, pois o túnel não parecia ter fim. Fechei os olhos. Alguns segundos depois, eu ainda estava caindo e já havia ficado quase sem voz de tanto gritar. Fiquei imaginando a velocidade que eu acertaria o chão. Seria com certeza o meu fim. Se é que esse túnel teria fim. Só podia estar sonhando. Me belisquei, mordi o braço, puxei meu cabelo e nada de acordar. Estava realmente acabada. Eu nunca tive um namorado, eu não me despedi de ninguém e agora morreria em uma colisão com o chão que parecia nunca chegar. Quando olhei para o fim do túnel, vi uma escuridão. Aquilo me apavorou mais que o túnel em si. Meu corpo começou a desacelerar. Foi como estar freando no ar. Encolhi-me como forma de me preparar
para o choque e fechei os olhos, não importava o que fosse, eu não queria ver. Senti meu corpo bater em algo e fiquei imediatamente sem ar. Ao abrir os olhos, percebi que estava dentro da água, que por mais estranho que pareça, estava morna, quase quente e senti pequenas correntes elétricas em meu corpo. Segurei firme o ar em meus pulmões, sabia que o ar em meu corpo iria me mostrar a saída da água, pois estava um breu tão escuro que não podia ver meu dedo na frente dos olhos. Meu corpo fez uma leve inclinação, então nadei para onde estava levantando, botei o rosto para fora da água, puxei o ar e fiquei aliviada de sentir que era ar puro. E não algum gás venenoso ou vácuo como nos filmes de ficção. Dei graças a Deus por ter deixado todo o meu material com Lucy, para que ela estudasse a matéria que não havia copiado. Olhei em volta. E ainda estava muito escuro, eu não sabia onde era a margem, mas não podia ficar dentro da água para sempre, então forcei minha vista até que vi que não muito longe de onde eu estava boiando havia uma fraca luz como a de uma vela ou uma lamparina. Nadei desesperadamente naquela direção, senti meus pés baterem em alguma coisa, me assustei com o impacto e percebi então que não era nada demais, só a margem se aproximando. Saí da água devagar, afundando meus pés na grossa lama, um pouco mais para frente, abaixei para tocar no chão e notei que havia muito mato, sentei-me mesmo assim e peguei meu celular do bolso. Por sorte era lançamento, à prova d'água, com a minha sorte, eu poderia deixá-lo cair no vaso sanitário, na piscina ou mesmo na pia. Enquanto lavava a louça, fiquei feliz por realmente essa função funcionar, desbloqueei a tela e vi que estava sem sinal, ótimo, isso eu já esperava. O relógio dele indicava que eram 15 para as 8 da noite, procurei a função lanterna e comecei a andar pela floresta à beira do lago. Estava muito frio, mas o único agasalho que eu tinha estava dentro da mochila e com certeza estava encharcado. Vi novamente a fraca luz na floresta e comecei a andar em direção a ela, meu coração estava disparado, eu não era muito medrosa, mas um barulho nos galhos das árvores perto de mim me fez querer correr como um rato. Assustado. Estava com os olhos cheios de lágrimas e com as pernas travadas. Totalmente apavorada, virei lentamente quando senti algo gelado tocar em meu braço, uma figura encapuzada segurava uma lâmina a poucos milímetros da minha pele. Quando eu ia gritar, ela tapou minha boca e apontou para o lado, outra criatura estranha estava de pé próxima a nós. Faça uma reverência, disse a voz feminina. O quê? Eu olhei para o capuz e de volta para a criatura de olhos enormes e amarelos. Quer morrer? Se quer. Eu lentamente curvei a cabeça. Como num cumprimento, a criatura imitou meu gesto e uma porção de água que estava sobre sua cabeça derramou no chão, então ela fez um movimento brusco e se atirou no lago de novo. O que era aquilo? Perguntei assustada. Um capa? Horas, o que você achou que era? Ela retirou o capuz e me olhou, seu olho esquerdo era fechado por uma enorme cicatriz que ia da sua testa até a bochecha. Apague essa luz, ou vai atrair mais deles. Eu apaguei a luz e comecei a segui-la pelo sol, já que ela havia apagado a lamparina e não dava para enxergar nem a minha mão na frente do rosto. Ela andava em passos largos, eu estava com medo de ficar para trás e andei mais rápido para manter o passo com ela. Alguns segundos depois, ela parou e virou em minha direção. Até onde pretende me seguir? Eu dei um pulo para trás. Com o susto que levei. Eu estou perdida. Caí naquele lago e não sei onde estou nem como voltar para casa. Pelo amor de Deus, me deixe ficar com você. Eu estava com tanto medo e tanto frio que aquelas palavras saíram
mais trêmidas e dramáticas do que eu esperava. Ela continuou parada. Me olhando, suspirou e então falou: tudo bem, você pode ficar na minha casa até amanhã. Depois, veremos o que fazer com você. Nós andamos por tanto tempo que meu corpo já estava ficando dormente. Quando ela parou, eu olhei para frente e vi luzes vindas de uma pequena casa no topo de uma árvore. Ela puxou uma corda presa na casca e uma escada de corda e madeira se desenrolou, batendo com um ruído abafado nas grossas raízes à nossa frente. Ela subiu sem demora e eu a segui. A árvore era muito alta e a casa devia estar a uns 10 metros do chão, pelo menos. Tinha 2 andares e me surpreendi quando me deparei com luz elétrica no meio de todo aquele mato. Ela abriu a porta e mandou que eu entrasse. A casa era rústica, mas bem decorada. Todos os móveis eram de madeira e tinha uma lareira acesa no canto de uma enorme sala. Ela atiçou o fogo e o alimentou com mais lenha. Ela era muito bonita, tinha longos cabelos negros e parecia ser muito forte. Seu olho era repuxado no canto e exibia um verde amarelado. A pele era branca levemente bronzeada, parecia ser asiática. Será que eu havia atravessando aquele espelho e ido parar no Japão? Você está toda molhada, venha. Ela me guiou até uma porta onde havia um banheiro. Ele era de louça e tinha uma banheira grande com 2 torneiras. A torneira maior é a de água quente. Pode tomar um banho. A água daquele lago está um pouco perigosa nessa época do ano. Eu não tenho roupas. Ela me olhou de cima a baixo e saiu do banheiro, voltando pouco depois com um vestido marrom longo e de mangas longas com um símbolo de 2 espadas cruzadas na altura do peito. Esse deve servir em você. Como é seu nome? Leona, e o seu? Nelena, mas pode me chamar de Nena. Pode me chamar de Léo se quiser. Ela deu um breve sorriso e pegou uma toalha, colocou num gancho na parede e saiu. Tirei minha roupa molhada e entrei na banheira, liguei a água quente e botei o pé embaixo. Quase ouvi um chiado quando a água caiu na minha pele. Regulei a temperatura com a torneira de água fria. Fiquei imaginando que ela poderia ter me dito isso antes, pois agora eu estava com uma pequena bolha no alto do pé. Deixei a água na temperatura de fazer uma canja de tanto frio que estava sentindo e entrei na água, soltando um choramingo de alegria. Fiquei um bom tempo ali de molho, mas tinha que sair logo, pois precisava de algumas respostas. Então sequei-me e coloquei o vestido que ficou um pouco frouxo no quadril e nos seios, mas de comprimento ficou ótimo. Antes de esvaziar a banheira, lavei minhas próprias roupas na água, pois meu moletom cinza estava quase pingando lama e a blusa não estava em melhor condição. Quando saí do banheiro, Nena estava sentada em frente à lareira. Ponha suas roupas nessa cordinha atrás da lareira, até amanhã. Elas já estarão secas, pode ficar com este vestido se quiser. Obrigada. Ela havia arrumado uma cama para mim no chão perto da lareira e colocado uma fina grade de proteção para não voar brasas onde estava a cama. Fiquei em dúvida se ela não havia me dado um quarto por segurança ou pelo frio que estava fazendo. Eu pendurei as roupas e me deitei. Ela estava me olhando. Nena, onde eu estou? Perguntei. Na floresta de Guexira, no continente sul de Mantum, em Amantia, claro. Amantia. Sim, este mundo se chama Amantia. Meu estômago afundou e senti minha visão embaçar de pânico. No momento em que atravessei o espelho, eu cruzei uma fronteira para outro mundo. Mas como? Minha cabeça doía demais para pensar nisso. Queria dormir e tentar acordar daquele pesadelo. Coloquei a mochila perto da lareira.
para secar também e olhei o celular, o havia ganhado de presente de Natal, era inquebrável e à prova d'água. Meu pai escolheu esse depois de eu quebrar uns 10 diferentes em menos de 6 meses. A proteção de tela era uma foto da minha família numa viagem de férias. Meus olhos ficaram úmidos, pois eu não sabia se voltaria a vê-los. Desliguei o celular para não acabar a bateria. Precisa de carga. Tem uma tomada ali no canto. Eu olhei e lembrei que tinha um carregador extra na minha mochila, mas ia esperar secar. Agora não, obrigada. Vocês têm celulares por aqui? Não são iguais a esse seu aí, são mais antigos. A tecnologia aqui é quase igual à do seu mundo, pois temos grupos que vão lá buscar coisas para revender aqui para o sem magia, embora quase não precisemos. Olhei para ela quase sem acreditar. Aqui é minha casa de caça, por isso é tão rústica. Mas você sabe de onde eu venho? E essas roupas? Perguntei. Parecem medievais. Imagino que você seja de algum mundo do outro lado dos portais, tem aparência muito frágil comparada a pessoas desse mundo. Então concluí que seja de um dos outros, e pela tecnologia ela apontou o celular em minha mão. Da Terra. E as roupas, elas são quentes, a fibra especial usada para esse tecido é colhida em plantações não muito longe daqui. Esse vestido é um uniforme padrão dos caçadores da minha raça. Sua raça? Como assim? Ela notou meu tom de voz. Assustado e riu. Você não está mais no seu mundo, mas não se preocupe. Sou humana também, criança. Aqui existem várias raças de humanoides. Fora os monstros. Fiquei encantada e ao mesmo tempo apavorada com a ideia de um mundo paralelo cheio de criaturas diferentes. Mas eu já ouvi falar desses quepos no meu mundo, são demônios da água, não é? Sim, mas se existem lendas, elas vêm de algum lugar, certo? Demônios, monstros e as raças de humanoides daqui, como eu disse, podem vagar entre os mundos. Existiam muitos portais e vários seres costumavam escapar, até que a maioria dos portais que não eram seguros foi lacrada, agora existem poucos e a maioria deles é aberta artificialmente nas cidades dos metamorfos, explicou ela. Meu estômago embrulhou. Agora sugiro que vá dormir, amanhã vou te levar para Alamortin. Eu queria perguntar mais, saber mais, porém ela já havia se levantado e saído andando. Não tive escolha senão tentar manter a calma. Fiquei ali deitada pensando que isso ainda poderia ser um sonho. Só deixei de acreditar que seria um no momento em que adormeci rapidamente. Acordei com cheiro de comida no ar, achei que era mamãe fazendo algo diferente e levantei num pulo. Olhando em volta, via lareira apagada e minhas roupas na pequena corda atrás dela. Isso realmente não era um sonho, bateu uma tristeza, um desânimo enorme. Levantei-me e senti meu coração apertado, arrumei a cama. Improvisada como uma boa hóspede, dobrei os cobertores e os empilhei em cima do pequeno sofá trabalhado em tracos e almofadas grossas de couro e fui até onde estava Nena. Bom dia, disse ela colocando uma caneca grande de algo parecido com café na mesa. Isso é café? Perguntei mesmo sabendo que não era pelo cheiro. Não, é um chá preto. Pode beber, não tem gosto ruim. Nena pegou um pão também escuro, cortou em fatias e colocou sobre a mesa com um pote de manteiga e um prato cheio do que parecia ser salame artesanal. É pão de sementes e trigo escuro, ela explicou olhando minha expressão. Eu não queria fazer desfeita, peguei uma fatia e dei uma mordida, parecia com pão integral, só que um pouco mais pesado. É bom? Eu disse dando outra mordida. A manteiga é de leite de cabra, é bom você comer, nós vamos
Andar muito. Eu passei um pouco, fiz um sanduíche com o salame e comi, realmente era bom, tomei um gole do chá. Meus olhos ficaram vermelhos, o chá era forte e picante. Nena começou a rir. É diferente. Tomei todo o chá de uma vez só e usei o pão para tirar o gosto ruim da boca. Depois do café ela colocou umas botas grossas e me passou um par de botas também. Coloque essas, são mais seguras que esse seu sapato que deixa as canelas de fora. Peguei as botas e olhei de novo para meu tênis. Ele já estava seco, mas pelo jeito do mato que eu havia visto ontem, preferi colocar as botas. Fiz uns rolinhos com as minhas roupas e coloquei dentro da mochila. O resto das coisas dentro dela já estavam secas. Organizei tudo dentro para caber todas as roupas. Nelena pegou um alforge e passou pelo braço, então saiu, segurando a porta para que eu fosse atrás. Ainda era muito cedo e estava um pouco escuro quando pisei na varanda daquela casa da árvore e percebi que estávamos no meio de uma floresta enorme. Descemos as escadas da casa e ela puxou a corda até a escada estar totalmente enrolada no topo da pequena varanda. Estava clareando rápido e quando olhei para cima, tive uma grande surpresa. 2 sóis. Eram realmente 2 sóis, um quase branco e outro mais avermelhado de cada lado do céu. Sim, Sirius e Áries. De uns tempos para cá vem ocorrendo um estranho fenômeno. Uma vez por mês, apenas Sirius ilumina o céu. O mundo fica totalmente vermelho. Neste dia todos devem ficar em locais cobertos, pois ele pode fritar uma pessoa em questão de segundos. A maioria da vegetação de áreas mais secas murcha e queima, e em locais que têm muitos rios e lagos a quantidade de vapor fica enorme. Aí no final do dia de Sirius chove muito, mas esse mundo se refaz em algumas horas toda vez que é destruído. Então, por que não queima agora? Estava começando a esquentar sob os sóis. Era como andar numa praia de manhã, procurando um lugar para montar a barraca. Porque Áries neutraliza o calor de Sirius uma vez por mês. Áries também fica só no céu. Neste dia a terra congela, as plantas morrem também, mas algumas horas depois estão totalmente recuperadas e vivas. Os movimentos desses sóis são bastante incomuns, disse ela. Olhei para os sóis de novo. Não doía olhar para Áries, mas não me atrevi a olhar direto para Sirius. Só os salamandras podem sair quando Sirius está só no céu, pois suas peles não queimam. Salamandras. Eu sabia que eram bichinhos como lagartos, mas nunca tinha visto um. Sim, são muito bonitos, mas são irritados. Nunca provoquei um salamandra senão, dependendo da ascendência, ele pode atear fogo em você ou te queimar com o calor que geram. Estávamos andando. Há alguns minutos, a vegetação estava verde e novinha, como se tivesse acabado de nascer e crescido instantaneamente. Perto de nós tinha um rio largo de águas cristalinas e no meio dele, um pouco mais à frente, tinha um enorme moinho de madeira e metal. Mais à frente, havia algo como uma fazenda. Esse moinho que leva eletricidade para sua casa, não é? Ela assentiu com a cabeça. Foi até a beira do rio encher uma garrafa com água e voltou. Chegando mais à frente eu vi uma cerca alta de madeira. Nena abriu um portão grande e pegou um arreio que estava pendurado do lado de dentro. Deitado na grama bem no meio do campo cercado, havia um enorme cavalo marrom. Quando eu digo enorme é porque era realmente enorme. Ele devia ter uns 3 metros de altura e era forte, troncudo. Ele ergueu as orelhas, se levantou e começou a vir na nossa direção. Nena tirou de dentro de uma bolsa de couro 2 bolotas grudentas e as deu ao animal, que as mastigou e ficou saltitando em volta de nós.
Este é Popo, meu bichinho de estimação. Eu dou essas bolas de açúcar de batatas a ele para comprar seu bom humor. Ela riu. Tirou uma sela grande que estava pendurada na cerca e colocou em cima do cavalo. Ele imediatamente se deitou no chão com a cabeça abaixada. Nena terminou de prender a tira de couro em volta do tronco do cavalo e montou. Ela esticou a mão para que eu subisse também. Mesmo com o animal deitado, tive dificuldade para montá-lo. Já havia cavalgado antes no sítio do vovô Enzo, então talvez, só talvez, não fosse cair. Montei atrás de Nena e andamos lentamente até onde estava o portão. Ela o fechou, passou um trinco e sussurrou algo para o cavalo. Segure-se em mim com força, senão você vai cair. Imediatamente eu agarrei a cintura dela e o cavalo disparou. Ele corria tão rápido que não podia distinguir o que passava por nós, só vi o rio se aproximar. Meu estômago afundou e quase mastiguei os pães de novo. Ele deu um salto quando alcançou a margem e pareceu voar por cima das águas cristalinas, pousando do outro lado com tanta leveza que mal senti tocar o chão. Logo arrancou de novo e continuamos a correr. Fechei meus olhos e coloquei a cabeça nas costas de Nena, torcendo para que o café não resolvesse sair. Tive certeza de ter escutado suas risadas e acabei adormecendo enquanto corríamos, pois tudo o que podia ver eram borrões. Acho que havia se passado pelo menos umas 5 horas desde que começamos a correr, pois meu estômago estava doendo e roncando. Finalmente tive coragem para olhar para os lados de novo e vi uma enorme estrada de pedras largas e achatadas ladeada por longas árvores de folhagem cor de vinho. Com cuidado, olhei por cima do ombro de Nena, mas ainda não via nenhum sinal de civilização, apenas a estrada e a vegetação ao nosso redor. As árvores eram enormes e das mais diversas cores, a maioria com folhas em tons de cobre, vinho e verde oliva e de cascas grossas e escuras. Agora o cavalo estava indo mais lentamente, quase trotando. Dava para apreciar a bela paisagem que se estendia ao meu redor como um grande quadro. Logo comecei a escutar o som de água corrente, ficando cada vez mais alto. Provavelmente nos aproximávamos de outro rio ou uma pequena cachoeira. Nena disse algo ao cavalo. Ele diminuiu ainda mais a velocidade, apenas trotando. Então paramos perto de um rio cristalino, na sombra de uma enorme árvore de casca fina parecida com uma goiabeira. Nena pegou um arco e uma aljava de couro que estavam presos na sela do cavalo e de dentro de sua bolsa de couro puxou um rolo de uma linha grossa. Como você consegue dormir em cima de um cavalo? Nena não parava de rir. Sei lá, deu sono, o que iria fazer? Perguntei curiosa. Ela me olhou e levou os dedos aos lábios, depois amarrou a linha na parte de trás da flecha, andou quase sem fazer barulho até a margem e atirou a flecha amarrada dentro do rio. Logo que a linha começou a desenrolar do carretel, ela agarrou laçando algumas vezes no pulso e começou a puxar um enorme peixe que estava se debatendo preso à flecha. Nena o tirou da água. Era um peixe realmente grande, devia ter uns 5 quilos ou mais. Eu a ajudei a tirá-lo da água. Ela pegou uma faca e tirou a cabeça do peixe e começou a limpá-lo em cima de uma pedra na beira do rio. Leona, pegue os frascos de tempero dentro da bolsa, por favor. Eu obedeci imediatamente, já imaginando o sabor do peixe. Depois de pronto, abri a bolsa e vi uns vidrinhos cheios de pós, folhas picadas e sal temperado e entreguei para ela. Agora pode juntar um pouco de lenha. Vamos almoçar antes de continuar. Eu sabia acender uma fogueira, então peguei a madeira e arrumei numa pilha perto de onde ela estava temperando o peixe. Peguei um pouco de
folhas secas e a lupa da aula de biologia que ainda estava na minha mochila e coloquei contra o sol fazendo uma bolinha de luz nas folhas. Logo o fogo acendeu. Nena veio até mim com 2 espetos de madeira. Os colocou do lado da fogueira e botou um pequeno caldeirão de metal. Sobre o fogo com um pouco de água, tirou um embrulho de pano de dentro da bolsa e vi que era a metade de um pão. Quando a água começou a ferver, ela pegou umas folhas, colocou dentro e o tirou do fogo. Parecia aquele chá horroroso, tremi ao me lembrar do gosto. Fique tranquila, esse é um chá refrescante, não é o mesmo. Disse ao ver minha cara de tristeza para o chá. Nena espetou o peixão em uns gravetos e colocou sobre o fogo. Nós comemos assim que ficou pronto, não tinha ideia de minha fome até queimar a boca toda. Com o peixe, estava muito bom e o chá também. Depois de comer, lavei o rosto no rio e puxei as mangas do vestido mais para cima, peguei a garrafa de água que eu levava para a aula de educação física, lavei-a e a enchi, a água estava muito limpa e fresca, então não tive medo de beber. Nena fez a mesma coisa, Pupu também estava se refrescando, mas bem abaixo de nós no rio. Descansamos um pouco e logo voltamos à estrada. Pupu foi mais devagar, pois nossas barrigas cheias não iriam aceitar muito bem os pulos dele. Falta muito para essa cidade. Resmunguei depois de quase 1 hora de viagem sentindo meu bumbum começar a doer. A paisagem não variara muito até aqui e estava começando a ficar entediada também. Não muito, vamos chegar lá ao anoitecer, ela me respondeu, sorrindo. Hoje vai ser uma noite clara. Nena olhava para o céu com uma expressão serena. Atravessamos uma floresta densa e quando as árvores começaram a ficar escassas, olhei em volta e notei que estávamos começando a subir uma montanha numa estrada estreita e sinuosa. Passamos por uma ponte de cordas em que tivemos que descer de Pupu e andar devagar. Um pouco ao lado dessa ponte, estava sendo construída uma enorme ponte de pedra com 4 guaritas, 2 em cada ponta da ponte. Por que ainda não está pronta? Perguntei me referindo à ponte. Alguns trabalhadores que participavam da construção da ponte sofreram um acidente carregando as pedras morro acima, agora só continuarão mês que vem. Tive certeza de que nunca veria aquela ponte terminada. Estava começando a escurecer e ainda estávamos andando. Os sóis já haviam se recolhido, deixando apenas o horizonte manchado de cores. A paisagem era como de um filme, a cor púrpura do céu fazia as árvores parecerem desenhadas à mão com lápis de cor. Olhe para o sul. Nem imaginava para onde estava o sul. Mas fiquei virando minha cabeça até achar alguma coisa diferente. Quando a vi, fiquei maravilhada, a lua daquele mundo era imensa. Cobria uma boa parte do céu, era azul, clara e brilhante. O céu começava a se encher de estrelas, mas a visão daquela lua me prendeu. Linda, não é? Nena estava olhando para ela também e vi um brilho no seu olhar. Muito bonita. Ontem quando eu cheguei, o céu estava tão escuro. Resmunguei. Aquela lua teria feito muita diferença para eu não me apavorar tanto. Ontem foi dia de Sirius, se você tivesse caído na água umas 3 horas antes, teria morrido cozida. O sol Sirius quando está só desaparece apenas à meia-noite. E os animais não morrem? Perguntei. Claro que sim, qualquer um que não ficar protegido morre, a não ser que seja uma salamandra. Mas a maioria se protege, escondendo-se em tacas profundas e cavernas algumas horas antes do sol nascer. As cidades também são protegidas por magia, senão virariam fornos gigantes. Continuamos andando por algum tempo até que em nossa frente
A alguns metros de distância, vi enormes portões brancos com grades de ferro, havia luz para todos os lados, movimento de gente e vozes de muitas pessoas conversando. Descemos do cavalo antes de entrar pelo portão. Um velho enorme de quase 3 metros de altura foi quem o abriu para nós. Ele tinha o corpo coberto por pelos leves e brancos que lhe davam o aspecto de um gato depois de passar por uma depilação. A cidade estava muito movimentada, ela era incrivelmente grande, cheia de prédios e casas antigas. Nena segurou meu braço e me guiou por uma viela estreita onde havia um estábulo no final. Ela tirou a sela de pupu, pendurou perto da baia e serviu um bolo de feno para ele. Saímos pela mesma viela de volta à rua principal. Nela havia várias lojas de armas, vi espadas de vários tamanhos, arcos, machados, lanças, uns cetros e cajados. Parecia que havia caído dentro de um morgue. Quem usa esses cetros e cajados aqui? Perguntei olhando para um grande cetro com uma pedra azul na ponta. Os magos, bruxos, sacerdotes. É muito raro vê-los desfilando por aí e a maioria encomenda suas armas, mas sempre tem um ou outro que os compram. Havia também lojas de roupas com variados modelos diferentes em manequins de vários tamanhos e formas, sapatos e até uma loja mais escondida de armaduras. Lojas com frascos e vidros coloridos na vitrine e outras com comidas exóticas de cheiro tentador. Seres de todos os tipos desfilavam pelas ruas. Um grupo de mulheres ruivas com as peles levemente avermelhadas olhava uma das lojas de frascos coloridos. São boticários, frascos de poções para restaurar a força, fechar ferimentos, ou até mesmo poções de amor. Aquele grupo são salamandras, devem estar procurando ervas para manter suas peles frias, pois quando elas encostam nos outros seres, elas os queimam. Explicou Nena percebendo meu olhar de curiosidade. Fora do mundo delas, elas não têm um bom controle de sua magia de fogo. Nenhuma criatura aqui é perigosa. Eu me arrependi da pergunta, pois ela me encarou com um olhar assustador. Depois respirou fundo para me explicar. Quase tudo aqui é perigoso, Leona. Salamandras queimam você e comem qualquer um se estiverem com muita fome. Elfos negros, alguns deles são mercenários, matam humanos para vender órgãos aos boticários ou os vendem vivos a vampiros. Bruxos e duendes, quando estão sem energia, matam e comem os humanos. Quase não há homens humanos aqui, pois as sereias os matam. Também. Os únicos seres pacíficos são os elfos da floresta de Gortia, que são os elfos da luz, além dos silfos que também são muito bondosos e calmos se não forem provocados, e as fadas, mas é raro encontrá-las, pois desapareceram dessas regiões há muito tempo. Entendi, desculpe. Ela meneou a cabeça. Tenha sempre cuidado, você só deve confiar num elfo negro se estiver pagando-o para algum serviço e pagando muito bem, pois os mercenários são espadachins e arqueiros excelentes. Muito, muito perigosos, não se esqueça. Ela olhou para um lugar escuro no canto de um beco. Vê ali. São vampiros. Eles ficam escondidos até o movimento diminuir. Se houver humanos na rua durante a hora de menor movimento, eles os levam daqui para sugar o sangue. Os corpos não são achados porque eles atiram o cadáver aos lobisomens. Nena estava falando de coisas ruins para me alertar, mas eu estava ficando tão apavorada que estava prestes a me beliscar para ver se acordava em meu quarto. Quando olhei para o grupo de vampiros, uma vampira estava me olhando, tinha os cabelos longos e azulados e olhos cor de sangue. Ela mostrou as presas para mim. Nena puxou meu rosto para ela e me sacudiu levemente. Eles hipnotizam, sabia? Dá para parar de olhar
Desculpe. Andamos até a frente de um prédio antigo e bem bonito que parecia um enorme hotel, e era. Quando entramos, tinha uma placa com os dizeres hospedaria e restaurante escrita em vários idiomas, um deles, o meu. Nena pediu um quarto com 2 camas e uma mesa para jantar. Você tem algum dinheiro do seu mundo aí? Ela me perguntou. Eu abri minha mochila e peguei minha carteira. Havia os R$ 70 do espelho, R$ 70 que havia pegado de mesada com meu padrasto e mais R$ 35 que havia sobrado do dinheiro que recebia por mês para fazer trabalhos para alguns alunos da escola. No total tinha R$ 175, passei o dinheiro para ela. A velhota no balcão pegou, contou e depois trocou por um saco de moedas pesadas e grandes. Nossa! Você estava com bastante dinheiro aí. Isso aí dá para comprar umas 10 das melhores armaduras e armas boas. Deve ter umas 8.000 moedas, disse ela erguendo o saco e medindo seu peso. Eu peguei o saco de moedas e enfiei dentro da mochila. Estava tão cheia que poderia rasgar a qualquer momento. O que ela vai fazer com todo esse dinheiro que troquei? Ela não vai poder usar esse dinheiro aqui, certo? A velhota gorducha me olhou e disse numa voz arrastada: quando os negociantes vão ao seu mundo para trazer mercadorias, você acha que eles roubam? Eu fiquei envergonhada e murmurei umas desculpas. Nena me levou para uma sala grande onde estavam várias pessoas jantando. Um enorme relógio na parede mostrava que eram 8 da noite. Fiquei olhando para ele até que Nena perguntou o que eu gostaria de comer. Ela e passou o cardápio e eu fiquei olhando. Não tinha nada que eu conhecesse ali. O que mais se parece com um bife e arroz aqui? Eu fiquei olhando a expressão divertida dela. Ela girou o cardápio na minha mão. Esse lado que é de comidas humanas. Ela mostrou a página e começou a rir de novo. A página que você estava vendo é de alimento das salamandras, é tudo cru. Eu olhei o cardápio de novo. Tinha bife com batatas assadas, arroz, feijão, massas e saladas. Eu pedi um bife e arroz com salada. Nena pediu algo do cardápio dos elfos. É boa e leve a comida deles, então prefiro comida élfica de noite. A comida não demorou muito a chegar. Seu gosto me lembrava de restaurantes a peso, mas estava muito boa. A comida élfica que Nena pediu também estava com um cheiro bom, embora fosse um prato totalmente vegetariano. Os elfos negros são carnívoros, disse Nena fazendo um pequeno gesto com a cabeça para um grupo de homens e mulheres no fundo do restaurante. Na mesa deles só tinha carne, peixe, aves e alguns pães. Não deu para ver seus rostos direito, mas eram altos e todos tinham aparência forte. Tinham a pele escura e quase não dava para vê-los comendo ou falando. Quando acabamos de jantar, subimos para o quarto. Fui seguindo os números da chave. Ao chegarmos, Nena me mandou tomar banho primeiro. Eu não demorei muito. Lavei o cabelo com um shampoo de ervas muito cheiroso que estava num pacotinho na pia. O chuveiro era muito forte e a água estava bem quentinha. Ali fazia muito frio à noite. Coloquei meu moletom e a blusa preta e me atirei na cama. Puxei o celular de dentro da mochila e o liguei. Meu coração acelerou. Estava com um pontinho de sinal. Corri os dedos pelas mensagens, mas não havia nada nas caixas de entrada nem ligações perdidas. Logo o pontinho de sinal sumiu de novo. Quando Nena saiu do banho, eu não pude me segurar para perguntar: aqui tem redes de sinal de celular? Ela me olhou, tirou a toalha dos cabelos e sentou na cama. Como eu te disse ontem, a tecnologia daqui não é tão avançada,
pois é muito perigoso transitar entre os mundos com objetos de outros mundos. Talvez a tecnologia de sinal daqui não seja compatível com o seu aparelho. Ela tirou um Nokia tijolão da bolsa de couro que estava carregando, realmente uma verdadeira antiguidade, que hoje em dia é usada na construção civil para demolir paredes. Meu marido já chegou em casa, disse ela enquanto olhava mensagens do seu telefone. Amanhã vamos procurar um guia para te levar até a Torre das Nuvens, na cidade dos Metamorfos. Eles têm mais facilidade para atravessar os portais entre os mundos. Aí você poderá voltar para casa. Você disse que aquela era sua casa de caça, então, onde você mora? Eu estava sob as cobertas e secando meu cabelo com uma toalha. Eu moro com meu marido na cidade de Monte Azul, a leste daqui, uns 8 dias de cavalgada. Se eu tivesse dinheiro aqui comigo, ia de dirigível amanhã. São apenas 2 dias de viagem. Nena me salvou, então eu deveria dividir o dinheiro com ela. Puxei o saco de moedas e comecei a despejá-las na cama. O que está fazendo? Perguntou ela olhando as moedas. Vou dividi-las em 2 e te dar metade. Não, por favor, não precisa, apenas 20 moedas já bastam. A passagem de dirigível custa 10 moedas. Eu tirei 30 das moedas e dei a ela, o resto eu guardei. Não gaste tudo, sugiro que você compre uma arma e use o dinheiro para pagar um mercenário para te levar até a Torre das Nuvens. Mas não seria mais rápido eu ir de dirigível? Ela me olhou de novo, quase com pena. O dirigível só voa para cidades seguras, como Gortia, Vila das Flores e Monte Azul. As outras cidades são consideradas potencialmente perigosas e o dirigível não pode as sobrevoar. Eu olhei para ela, estava com medo de fazer a pergunta. Essa Torre das Nuvens é muito longe. Outra vez eu pude ver o olhar de pena. Ela pegou um mapa na escrivaninha que estava na parede perto da porta e o abriu em cima da cama. O mapa desse mundo era 2 vezes menor que o mapa da Terra. Todas as marcações nele só mostravam nomes de cidades e traços em vermelho dividindo-as em territórios. Esse mundo é dividido em 4 continentes que são Edro, Mantum, Vintro e Lastar, os 2 habitados, norte e sul, e 2 continentes, até onde sabemos, desabitados, a leste e a oeste. Vintro era o maior continente, cabia Mantum 2 vezes dentro dele. Ela continuou a falar. Ao norte, aonde você vai, é a parte mais perigosa. Diamantia, pois lá existem as cidades de criaturas mais ofensivas. Só os metamorfos e algumas cidades élficas são mais calmas do lado de lá. Aqui no sul é onde estão as cidades de criaturas mais pacíficas. Aqui ela apontou um lugar no mapa. É a cidade central, país de Mantum. A Torre das Nuvens está no país de Edro, entendeu? A Torre das Nuvens fica aqui, nesse ponto, e nós estamos aqui, é aproximadamente 1 mês de viagem. A leste e a oeste dos mares. Territórios de abissais. Meu estômago afundou, eu levaria uma eternidade para voltar. Entendi. Suspirei, depois de ela dizer 1 mês de viagem. Eu já estava pensando em tudo de errado que iria acontecer, meus pais chamando a polícia, cartazes de desaparecida, ia perder o final do ano letivo mesmo sabendo que já havia passado. Minha mente foi tomada de tudo que é tipo de imagens do que poderia acontecer. Nena percebeu meu nervosismo e resolveu me tirar dos pensamentos tortuosos. Leona, o que seus pais fazem onde você mora? Minha mãe tem um antiquário, ela vende muitas coisas antigas e algumas raras. Livros com idiomas antigos também. Tem coisas lá que parecem ser de outro mundo. Eu ri, lembrando-me das engenhocas velhas nas estantes e paredes da loja.
Meu pai a ajuda com a loja, mas ele é escritor. É mesmo? E essas coisas de outro mundo? Pode descrevê-las para mim? Ela me olhava com um olhar terno, calmo. Então, comecei a descrever as coisas estranhas da loja. Antes mesmo de terminar a primeira, já estava dormindo. Sonhei de novo com minha casa, que estava fazendo macarronada para meu irmão, que ele jogava o macarrão no teto e o macarrão grudava